Bem-vindos a mais um vídeo do curso Armazenador de Energia. Hoje a gente vai falar especificamente dos armazenadores térmicos, também conhecido como TES. TES do inglês é o nosso Thermal Energy Storage, que é o armazenador de energia por temperatura. É claro que até hoje eu venho falando com você sobre o armazenador térmico através do nosso boiler, através de sistemas que vão aproveitando a tarifa, a oscilação tarifária para esquentar ou abaixar a água e até mesmo sistemas de climatização. Eu dei alguns exemplos para vocês de armazenadores térmicos nessa linha. Mas o sistema mais comum, mais utilizado, é esse identificado na figura, que são sistemas utilizando captadores solares. Basicamente é uma parabólica que reflete a luz do sol e concentra toda a irradiação solar para um tubo, e nesse tubo passa um fluido geralmente salino, capaz, com um calor latente muito elevado, capaz de absorver essa energia e manter a temperatura durante um longo intervalo de tempo. Então, durante o dia, esse fluido ele começa a esquentar para ser utilizado num outro horário, até mesmo durante o dia, mas em qualquer horário, já que a energia ela fica armazenada. Essa energia, então, ela pode ser utilizada por demanda ou armazenada, que foi o que eu acabei de falar. Muito antigamente, isso era utilizado com tijolos e rochas, como se fosse um transporte térmico de energia. Esse sistema ele possui uma eficiência elevada. Nesse gráfico aqui do lado, a gente consegue visualizar exatamente isso. Vamos dar um zoom aqui para ver o que nós estamos falando. Todos os itens que estão aqui acima de 90%, podemos citar os volantes de inércia, os supercondutores, aqui existem dois tipos, e nós temos também o TES. Independente da tecnologia, o que a gente consegue visualizar é a elevada eficiência desses sistemas. Era de se esperar, já que nós estamos pulando uma etapa, nós não estamos agora convertendo várias vezes a energia, nós estamos pegando a radiação solar e já armazenando ela na forma de calor. Então, na prática, esse sistema ele tem sim uma elevada eficiência. Aplicações. Ele não gera energia diretamente, que foi o que eu acabei de falar, e por isso que ele acaba tendo uma eficiência elevada. Podemos utilizar isso depois para aquecer uma água e usar numa turbina, por exemplo, para gerar eletricidade. Eu defini aqui alguns tipos, então pode ser através de um ciclo orgânico de Rankine, que é uma turbina a vapor. A gente pega esse calor, aquece uma água junto com uma caldeira, a gente não precisa gastar tanto gás. Então a quantidade de combustível utilizada ela é menor e com isso a gente consegue aproveitar essa energia captada do sol. O segundo seria utilizando um motor Stirling ou um ciclo de Brayton. O motor Stirling é um motor não muito eficiente. Todas as aplicações que eu conheço são muitas vezes laboratoriais, mas em escala eu desconheço um que tenha uma aplicação industrial, uma aplicação no sistema relativa. Agora, já o ciclo Brayton, que é utilizando a turbina a gás, pode ser utilizado, por exemplo, como eu apresentei para vocês no vídeo do cais. Então nós podemos utilizar esse calor para aquecer o ar que está comprimido antes de expandir na turbina. Então é sim também uma forma de aproveitar esse calor, apesar de eu não ter visto essa aplicação direta. Tipos de armazenamento. Nós temos o armazenamento com dois tanques. Eu separo um tanque com alta temperatura e outro com baixa temperatura. Dessa forma eu consigo utilizar eles da forma adequada, seja para uma climatização, tanque de água fria, ou para algum processo térmico de água quente. Podemos também ter um armazenamento indireto ou em dois tanques, fluidos diferentes. O que acontece de fato é, nós temos um fluido, podemos considerar que esse fluido originalmente está à temperatura ambiente, e à medida que a gente aquece ele, nós precisamos guardar a parte que está quente e da parte que ainda não foi aquecida. Por isso que eu tenho a estratégia ou de armazenar em dois tanques, ou utilizar, por exemplo, fluidos diferentes, fluidos que não se misturam. O fluido pode ser de sal fundido, como fluido de transporte, isso depois pode ser trocado com a água para uma outra aplicação. E temos também o thermocline, que ele armazena em um meio sólido um único tanque separado por uma pequena camada. Sabe quando vocês entram na piscina e a camada superficial ela está mais quente e quando você entra lá no fundo ela está bem gelada? Essa separação é essa linha, né, que é esse termoclina, que é exatamente a região onde faz a diferenciação da água quente para a água fria. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo do sistema que o pessoal está utilizando lá em Londres, exatamente utilizando esse princípio de armazenamento por thermocline,
e eles usam a oscilação tarifária justamente para armazenar energia no momento em que a tarifa está baixa. Vale a pena conferir. Dentre as formas, eu posso armazenar energia através do calor sensível, que significa elevação de temperatura. Tem um fluido, pode ser a água. Ela está a 25 graus, à medida que eu ponho ela no fogão e ela esquenta para 90, eu tenho energia ali disponível para ser utilizada. Ou calor latente, que é a mudança de fase. Posso pegar o ar também e transformá-lo, liquefazê-lo, para ir armazenar o ar em estado líquido. É também uma forma de armazenador. O que é importante, se eu aquecer a água demais, ela deixa de armazenar calor sensível, ou seja, pela elevação de temperatura, e passa a armazenar calor latente pela mudança de estado. Ela deixa de ser líquido e passa a ser gasoso. Se esse for o caso, a gente necessita de tanques pressurizados. Alternativas à utilização da água seriam sais inorgânicos, por exemplo, o fluoreto, que é altamente corrosivo, mas ele tem uma excelente operação nesse sistema armazenador. Para isso é necessário um tanque de aço, níquel e cromo, são materiais um pouco mais caros. Outra forma da gente utilizar o armazenador seria, por exemplo, promovendo a metanização. Então temos uma molécula de monóxido de carbono, nós provocamos uma reação exotérmica com 3 moléculas de hidrogênio que provoca o metano e a água. Essa reação ela libera energia, a gente pode armazenar ela também para utilizar em outro processo, seja, de novo, aquecendo água ou qualquer fluido, um fluido com sal, um fluido orgânico, inorgânico, na base de fluoreto, por exemplo. Quais são os principais problemas com relação ao armazenamento? O primeiro deles é o descarregamento, que é o vazamento de calor. Nós precisamos de um tanque que consiga manter a temperatura do fluido o maior tempo possível. Mas à medida que o tempo passa e esse fluido ele vai esfriando, a gente está literalmente perdendo energia. Para garantir que esse sistema ele seja eficiente, o tempo de troca térmica está associado à área de troca térmica. Então, quanto menor for a área em contato com um outro meio a uma temperatura mais baixa, mais difícil será perder calor. São utilizados desde tanques de aço, tanques de concreto, por exemplo, os reatores nucleares, tanques de ferro fundido, cavidades subterrâneas e até mesmo aquíferos, para tentar manter as estratégias que o pessoal utiliza para armazenar esse fluido a temperaturas diferentes. E por fim, o sistema que é importante a gente comentar também, que é o LAES, que é o Liquid Air Energy Storage. Basicamente, liquefaz o ar e armazena em tanques criogênicos. Qual que é a vantagem disso? Trabalhando com o ar em estado líquido é muito mais fácil, a gente não precisa de tanque pressurizado para trabalhar com ele. O problema é que precisamos manter a temperatura baixa nesse tanque. Quando a gente quiser recuperar essa energia, a única coisa que nós fazemos é expor esse ar líquido à temperatura ambiente. Ao entrar em contato com uma temperatura mais elevada, ele vai imediatamente voltar ao estado de gás, elevando a pressão, e a gente pode utilizar isso numa turbina a gás, por exemplo, ou em qualquer outro processo que possa converter de volta a energia em energia elétrica. Aqui 2 tabelas a título de informação. O ponto de fusão de alguns materiais na linha de sais inorgânicos. Não cabe a nós discutir os componentes desses sais, mas o que é interessante é ver como que varia essa temperatura. Eu quero armazenar sem mudar o estado, quero armazenar, por exemplo, só na forma de calor sensível, ou seja, elevação de temperatura. Então, se eu tiver um fluido que possa trabalhar a temperaturas mais elevadas, melhor vai ser, pois eu posso aquecer indefinidamente sem que haja mudança de estado. Nessa situação, esse fluido aqui seria o mais indicado. É claro que nós também não estamos comparando o custo de cada um desses fluidos. Como eu disse, é só a título de informação. E nessa outra tabela a gente só compara o meio armazenador. Quais são as diferenças? Por exemplo, a água em um tanque de aço. A temperatura ela pode trabalhar de 20 até 200 graus. Lembrando que 200 graus a água já está tentando mudar o estado e esse tanque ele precisa suportar uma elevação de pressão. Por isso que ele é de aço, para resistir a essa variação. A quantidade energética que pode ser armazenada, nós estamos falando de 0,208 a 2,08, aqui elevado a 6 e elevado a 9. Para temperaturas mais elevadas ainda, nós temos um ganho não tão significativo de 208 para 202, mas a temperatura ela sobe bastante.
Ou seja, a água ela já está querendo realmente passar para o estado gasoso e nós temos um problema também de manter essa pressão. Fazendo a comparação só com a água, ela pode chegar só até 100 graus e existe uma compatibilidade de valores aqui entre armazenar ela, possibilitando então a pressurização desse calor que está tentando mudar de estado. E o que vale mencionar ainda são esses fluidos aqui no final que possuem uma quantidade mais elevada de energia, talvez seja o único que consiga ter uma densidade maior do que a água, já que o calor específico da água é o maior de todos. Esse composto de lítio hidrogenado também possui uma elevada densidade energética.